Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, nosso espaço virtual do Centro Espírita Naim Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe, que mais essa noite possamos unir os nossos corações no ideal maior de aprendizado, dessa troca de bons pensamentos, essa energia que de alguma forma flui tanto chegando em nossos lares, sendo abençoados pelo amor que vem de Jesus, tanto, por que não, esses bons pensamentos, esses bons fluidos que nós também, de vez em quando, podemos doar para aqueles que mais precisam. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos dar continuidade à leitura do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Hoje teremos um capítulo bem interessante, chamado O Sonho. É legal, né? Porque quando a gente lê o Nosso Lar e de alguma maneira nós conseguimos perceber nesses meses aí que estamos desenvolvendo esse projeto, que é um livro extremamente moral, onde diversos ensinamentos que de alguma maneira vão nos espiritualizar são passados para o leitor. E de vez em quando, né, também temos alguns aprendizados bem profundos e que são reveladores. E eu gostaria muito de desenvolver esse pensamento com vocês hoje, porque Kardec ele cria, a partir de 1857, uma nova filosofia, uma nova religião, né? Bem apoiada em questões científicas, no método científico, principalmente o método científico da época. E um tempo depois, você surge com obras complementares. Então aparece Chico Xavier desenvolvendo obras complementares com assuntos e temas que não só relevantes para o nosso conhecimento, mas dando um passo adiante do que os espíritos apresentaram através da compilação de Kardec. A gente vai desenvolver um pouquinho isso antes. Mas antes nós vamos dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui, para dar nossa boa noite. Palmira, tudo bom, Palmira? Muito bem-vinda. Boa noite para você. Oi, Edson. Edson Mota, boa noite. Bem-vindo também. Vovó Maria Terezinha, muito boa noite. Estando com o Tiago, manda um abraço para ele, por favor. Socorro, boa noite, Socorro. Aquele beijo especial no seu Carlos. Tudo bom, Silvia? Ótima noite para você e para sua família. Oi, Neia, boa noite, bem-vinda. Neia tá sempre com a gente, hein, Neia? Marisa, tudo bom, Marisa? Muito boa noite. Segunda-feira sou eu lá no centro, tá? Então vamos nos ver pessoalmente. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Grande abraço, manda um beijo pro Bernardo e pra Lu. A Lu, estarei com ela, se Deus quiser, amanhã, na nossa reunião de quinta-feira. Albertinho, tudo bom, Albertinho? Meu irmão que está sempre me dando força. Lúcia Regina, boa noite. Está sempre com a gente aqui também, hein, Lúcia? Obrigado pela presença, tá? Alberto Orsini, tudo bom, Alberto? Boa noite. Estava sentindo falta de você aqui dando boa noite pra gente, hein? Eu fico anotando, hein? Fico anotando quem não aparece para dar boa noite. Maria Cecília, minha afilhada linda, minha afilhada mais bonita. Não é porque eu só tenho ela, não, tá? Porque ela realmente é muito linda. Beijo, meu amor. Denise Ferraz, tudo bom, Denise? Semana passada estive com a sua filha e amanhã, se Deus quiser, também. E sábado também. Ela me colocou no estudo do Evangelho para sábado e eu vou fazer. Estou sempre com Lorane. Catarina, tudo bom, Catarina? Muito bem-vinda. E daqui a pouco as pessoas também vão chegando e a gente vai
recebendo-as. Então vamos lá. Vou voltar aqui para minha tela. Então, eu estava dizendo, né? Que Chico Xavier nasce em 1910 e já muito cedo, com 17 anos, ele já começa o seu trabalho mediúnico. E, de alguma maneira, o tempo vai passando, ele vai ficando com a mediunidade muito mais madura e os livros começam a surgir. E ele se apoia 100% na obra de Kardec, mas dá um passo adiante. Então, quando a gente está lendo as obras de André Luiz, principalmente, nós temos um aprofundamento das instruções dos espíritos através de Kardec. Então, o que eu pensei em fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer hoje é falar um pouquinho sobre uma preocupação que Kardec tinha, à época dele, sobre a sua missão, se ele iria conseguir desenvolver a sua missão, aquelas preocupações normais de um ser humano, né? Então, dá uma olhadinha aqui na nossa primeira imagem que eu trouxe para a gente. Então, Kardec vai falar sobre a primeira notícia de uma nova encarnação dele. Porque ele via que já era um senhor de idade e que o trabalho que ele tinha que desenvolver era um trabalho enorme. E ele, lógico, como eu disse, nutria essa preocupação. Será que eu vou conseguir terminar essa minha missão nessa vida? E os espíritos disseram para ele assim, isso está no livro Obras Póstumas, tá? Nessa existência não verás mais do que a aurora do êxito de tua obra. Terás que voltar reencarnado noutro corpo para completar o que houveres começado, e então dada te será a satisfação de ver em plena frutificação a semente que houveres espalhado pela terra. Então os espíritos já deixam claro que... Terezinha, obrigado. Tô vendo aqui que o Thiago tá muito ocupado na caravana jovem, né? É um ótimo menino ele, hein? Parabéns. E Kardec, muito preocupado com a questão da sua missão, e os espíritos deixam claro, não vai ser nessa vida que você vai ver frutificar como você quer. Você vai ter que voltar numa próxima vida para terminar esse seu trabalho. E aí, Kardec depois tem uma certa informação sobre a volta dele, sobre o retorno. E os espíritos estão dizendo que ele vai passar pouco tempo depois que desencarnar no plano espiritual e logo reencarnará. Aí ele pergunta assim, quem queres dizer por essas palavras por um pouco, né? Por pouco tempo? E o espírito responde para ele, não permanecerás longo tempo entre nós. Terás que volver, retornar à terra para concluir a tua missão, que não podes terminar nessa existência. Se fosse possível, absolutamente não sairias daí, mas é preciso que se cumpra a lei da natureza. Ausentar-se-á por alguns anos, e quando voltares será em condições que te permitam trabalhar desde cedo. Isso também está no livro Obras Póstumas. Então os espíritos dizem que ele vai retornar para começar a trabalhar desde cedo. E vai passar pouco tempo no plano espiritual. Ele vai desencarnar lá na França e pouco tempo depois ele já vai estar voltando. Por isso que muita gente acha, e eu não vou entrar no mérito se concordo ou não, né? Às vezes eu acredito, às vezes eu não, porque eu fico sempre tentando avaliar perfis psicológicos e tal, que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Porque qual seria o nome de algum grande espírita que tenha conseguido se colocar nesse patamar de Kardec? Só Chico. Acho que nenhum outro. Então Kardec vai desencarnar em torno assim, de 1870, 40 anos depois, em 1910, já está de volta, supostamente já estaria de volta, sendo Chico Xavier. E trabalhando desde cedo. Todo mundo sabe que Chico já desde cedo, ele já iniciou não apenas as questões de mediunidade, mas trabalho físico mesmo, desde criança trabalhando em fábrica de algodão. E apenas 17 anos
já estava psicografando e iniciando os seus primeiros livros. O primeiro livro a ser publicado foi Parnaso de Além Túmulo, mas lembrando que o livro Cartas de uma Morta foi psicografado antes de Parnaso do Além Túmulo. Tá? Então ele já com seus menos de 20 anos já estava produzindo muito, com livros muito bons, por sinal, dentro dessa seara espírita. Mais uma vez, eu não vou entrar no mérito, mas o que eu acho importante é a gente perceber que a obra de Chico Xavier, de alguma forma, ela complementa o trabalho de Allan Kardec. Então, quando Allan Kardec ele vai chegar e dizer para a gente, olha, deixa eu dar só uma olhadinha aqui, Isso, a Silvia está dizendo isso. E Silvia, olha que interessante, a Silvia está dizendo que acredita que Chico é reencarnação. Existe um livro que não é psicografado, né, é uma obra de um amigo do Chico Xavier, chamado Adelino, que é Kardec Prossegue. E ele deixa muito claro nessa obra que Chico é a reencarnação de Kardec, com várias evidências, diversas coincidências que aconteceram na vida de Kardec e do Chico Xavier. O Chico, ele pegava esse livro, autografava com dedicatória e dava para as pessoas. Eu fico imaginando, vamos pensar, alguém chega para mim e fala assim, ó, Leco, você é a reencarnação de seu Pedro Celestino de Castro. Eu vou dizer, hoje, olha só, tu tá maluco. Claro que eu não sou a reencarnação do seu Pedro. Aí alguém faz um livro e dizendo assim, seu Pedro prossegue. E aí tá na capa do livro a foto de seu Pedro e do lado a minha foto. E com várias evidências de que eu sou a reencarnação de seu Pedro. Eu pego esse livro e dou para Albertinho. Meu irmão, um grande abraço. Assinado Jorge Alberto Xavier e dou para ele de presente. O que eu estou querendo dizer? Que eu concordo com essa obra. Porque se eu não concordo, eu vou dizer assim, ó, gente, olha só. Eu gosto muito de você, você que fez esse livro, mas isso é uma maluquice. Claro que eu não sou a reencarnação. Se eu pego esse livro e eu passo adiante com dedicatória e assinando, é que de alguma maneira Chico concordava. E eu já vi também entrevistas do filho adotivo do Chico, o Eurípides, dizendo que Chico, no grupo íntimo dele, confirmava que era a reencarnação de Allan Kardec. Ok? Então, vamos lá, voltando. Kardec vai dizer, junto dos espíritos, que nós usamos esse corpo físico. Esse corpo físico, ele é ligado ao espírito quando nós estamos encarnados. E a gente já viu que essa ligação não se dá diretamente. É necessário um corpo intermediário, chamado perispírito, para fazer essa ponte. Então, o corpo físico, ele usa um corpo intermediário para se ligar ao espírito. Ok? Os espíritos vão passar isso no Livro dos Espíritos para Allan Kardec. No Livro dos Espíritos, os espíritos também citam que o nosso corpo físico precisa de uma energia, que é o tal princípio vital, que sem ela nós não conseguiríamos animar essa matéria que é inerte. Tá? Então nós precisamos, além dessa conexão do espírito mais perispírito, ligado ao corpo físico, necessitamos também desse princípio vital, que é essa espécie de energia. E ele para por aí. O que André Luiz, através de Chico Xavier, ele vai acrescentar nessas informações iniciais dos espíritos no Livro dos Espíritos? Então vamos lá. Porque a gente vai precisar disso hoje, porque nós vamos falar sobre o sonho, tá? Então, tá aqui. Nós temos o nosso corpo físico. Isso todo mundo compreende, é muito simples a gente compreender, né? Usamos um corpo físico. André Luiz diz que no nosso corpo físico existe uma espécie de energia, de um fluido muito mais denso,
que habita dentro do nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico seria esse desenhozinho branco, e essa energia que anima o corpo físico eu coloquei em azul, um pouquinho maior do que o corpo físico, só para a gente enxergar, tá? O que seria, então, esse corpo energético que nos habita o nosso corpo físico? André Luiz vai chamar de duplo etérico. Então, o duplo etérico é essa espécie de energia. Lembrando que no Livro dos Espíritos, Kardec vai citar que no nosso corpo físico existe esse princípio vital, que seria esse duplo etérico que anima a nossa matéria inerte. Até aí tudo bem? Acho que está, né? Então vamos ver o que André Luiz fala sobre o duplo etérico. Isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Tá? Era um médium que estava sentado à mesa de uma reunião pública e ele acaba se desdobrando. Isto é, o seu espírito barra perispírito sai do seu corpo físico para ele começar a enxergar o que estava acontecendo no plano espiritual. Então ele diz, com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. Como eu disse, né? O seu espírito e perispírito saíram do corpo físico para ele começar a dar a comunicação. A princípio, o seu perispírito ou corpo astral, que é o sinônimo que André Luiz dá para o perispírito, estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo o duplo etérico. Então foi aquela imagenzinha que a gente mostrou, né? O perispírito dele saiu, só que saiu junto do duplo etérico. Levou um pouquinho dessa energia vital. Formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao corpo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre. Tá? Então ele está dizendo que o duplo etérico é essa coisinha azul aqui que eu coloquei, essa energia mais densa que habita o nosso corpo. Então, nesse momento, nós já estamos falando de dois corpos, né? O corpo físico e esse duplo etérico, que é um corpo energético mais denso ainda. E aí, um casal russo, isso, se eu não me engano, foi na década de 1950, 60, eles inventaram uma máquina fotográfica que tirava foto dessas emanações, dessa energia vital que nós temos, que André Luiz chama de duplo etérico. É a foto Kirlian. E por que consegue tirar foto? Justamente porque essa energia, esse nosso segundo corpo, o primeiro corpo é o corpo físico, o segundo corpo seria o duplo etérico, ele é tão denso, que de alguma maneira nós conseguimos tirar fotos dessas emanações, e que nós chamamos também de aura, tá? A aura seria então a emanação desse duplo etérico. E eu peguei essa fotozinha aí azul, por quê? Porque a partir de 1980, as crianças que vinham nascendo, a cor da aura dessas crianças era assim, esse tipo de azul. Porque se vocês procurarem na internet, você vai ter assim auras laranjas, vermelhas, azuis, amarelas, são diversas cores. E as crianças começaram a vir com esse tipo de cor. Por isso que surgiu esse termo, essa expressão de crianças índigo, que índigo é essa cor azulada, tá? Então, a partir disso, começaram a ver que uma nova geração estava vindo diferenciada. A gente não vai entrar hoje no mérito porquê dessa cor, mas é só para a gente ver que, e a gente compreender que essa emanação do duplo etérico, chamada aura, é muito mais densa e consegue ser captada por máquinas fotográficas especiais, né? Não a nossa máquina comum aqui. Então, vamos dar mais um passo. Nós temos o corpo físico, que é o branquinho, e nós temos o duplo etérico, que é o azulzinho, que seria, vamos supor, isso é uma criança índigo que está aí, tá? Que está com essa emanação de cor azulada, que seria esse nosso segundo corpo. Ao lado nós temos o perispírito,
Então vamos supor que essa criança está dormindo e o espírito dela, que seria essa lâmpada que está dentro do perispírito, vocês devem estar conseguindo ver, foi e saiu, se desdobrou, saiu para visitar o plano astral. Quando o espírito sai, ele não sai sozinho, ele sai o quê? Com o corpo dele, né? Que é o perispírito. E a gente já falou também em outras semanas que ele não fica solto quando está encarnado. Ele tem um fiozinho chamado de fio de prata que liga o corpo físico ao perispírito. Então o que eu quero dizer aí? É que agora já temos um terceiro corpo, que é o perispírito, né? Temos o corpo físico, o duplo etérico e o perispírito. Quando nós morremos, por exemplo, o corpo físico vai embora, o duplo etérico vai embora, não tem mais necessidade, e ficamos só com o espírito e o perispírito. Ok? Kardec falou tudo isso no Livro dos Espíritos. Não exatamente com essa palavra de duplo etérico, mas ele deixou bem claro que existia o princípio vital que animava a matéria inerte. E aí André Luiz, ele vai acrescentar um ponto, que é o corpo mental. Então, estamos desencarnados. Olha lá o nosso perispírito ali. E aí nós vamos dormir lá em nosso lar. Tá dormindo, vamos sonhar. O nosso espírito também sai do perispírito para explorar. Só que ele não sai livre, leve e solto, porque ele é imaterial. Ele precisa de alguma matéria para revesti-lo. E qual é a matéria que reveste o nosso espírito nessa situação? É o corpo mental. Então nós temos hoje mais um corpo para compreender. No caso é o quinto corpo. Quando a gente pega assim, literaturas espiritualistas em geral, você vai para a Índia, aí são 6, são 7 corpos. Aqui a gente vai parar só no quinto corpo para não confundir, tá? Mas esse corpo mental teria o corpo mental superior, corpo mental inferior. Não vamos entrar nisso. Só vamos entender para a gente conseguir ler o capítulo de hoje e compreender de maneira mais aprofundada que o nosso espírito tem um corpo mental que se desprende do nosso perispírito quando estamos desencarnados. E eu já vi muita gente que consegue fazer viagem astral dizendo que às vezes eles conseguem também não apenas desprender o perispírito quando estão dormindo aqui encarnados, mas conseguem desprender o corpo mental. O problema é que o retorno as pessoas esquecem completamente. É muito difícil você lembrar com clareza quando você libera apenas o corpo mental. E vamos ver o que André Luiz fala sobre o corpo mental. O corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente. Então você vai ver que o corpo físico é muito denso, o duplo etérico é denso, mas é muito menos denso que o corpo físico. Aí você tem o perispírito, que ele é muito menos denso do que o duplo etérico. E o corpo mental, no caso, é muito, muito, muito mais sutil do que o perispírito. É o envoltório sutil da mente. E que, por agora, não podemos definir com mais amplitude de conceituação. Além daquela com que tem sido apresentada pelos pesquisadores encarnados. E isto por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Está no livro Evolução em Dois Mundos, tá? Do André Luiz e Chico Xavier. Então não dá para passar para a gente perfeitamente o que é, de que é feito esse corpo sutil, porque nós não temos nem no nosso dicionário aqui equivalente para a gente aprender e compreender. Tá bom? Então, eu acho que já podemos iniciar a leitura, pois essa introdução já nos permite uma compreensão adequada. Vamos lá? O sonho. Lembrando que André Luiz tinha trabalhado muito, muito, muito
no dia anterior ao que está acontecendo aí, né? Ou no mesmo dia, acho que, na verdade, desculpa, no mesmo dia. E aí, provavelmente, ele devia estar muito cansado, e foi dormir. Prosseguiram os serviços incessantemente. Enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Ao cair da noite, já me sentia integrado ao mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda sorte. Então, o André Luiz já estava bem assim, evoluído no seu trabalho, né? Pela manhã, regressou Tobias às câmaras e, mais por generosidade que por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André, exclamou ele, contente. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e, pelos serviços iniciais, receberá bônus em dobro. Ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Elisa chegaram e me abraçaram. Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora, sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite, e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou cumprimentar-se a você em nome dele. Muito bonitinho, né? Porque, de alguma maneira, ele está iniciando o processo. Aí vê que André Luiz estava bem inclinado ao trabalho ao próximo. Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa. Pediram-me relatório verbal de impressões e eu não cabia em mim de contente. Minhas alegrias sublimes, porém, reservavam-se para depois. Nada obstante, o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse a casa por descansar, Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso, ao lado das câmaras de retificação. E aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade de sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelos de irmã. Ai, que bonitinho, né? Interessante. Você vê que ele foi adotado pela Narcisa, pela Dona Laura. Como ele, de alguma maneira, ele foi bem recebido em nosso lar. Isso é gratificante. E reconfortante também, né? Porque podemos vislumbrar num futuro distante, lógico, esse acolhimento, né? Encontrar pessoas que vão se preocupar com o nosso bem-estar. E uma outra coisa importante também para a gente ver é que o sono existe. Eu vou trabalhar 200 horas direto. Não. Tem que parar, tem que descansar, tem que refazer as energias, mesmo desencarnado. Recolhido ao quarto, confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco. Aí já começa o sono e o sonho dele, tá? Isso é muito importante, muito legal da gente ler. Rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. A meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. E qual criança que não pode enumerar sem definir, nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiado, embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Provavelmente o corpo perispiritual dele era tão denso, pela condição própria de André Luiz, que ele jamais iria conseguir alcançar esferas superiores. Então, através do sono, através do desprendimento do corpo mental dele, deste corpo perispiritual, aí sim ele conseguiu chegar em esferas superiores. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, André! Desembarquei com precipitação, verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. No momento, abraçava minha mãe em transbordamento de júbilo. Lembrando que a mãe dele estava morando já em esferas superiores.
ela conseguia visitá-la em nosso lar. Mas ele não conseguia visitá-la. Por quê? Porque a evolução dele, a frequência vibratória, o peso específico desse perispírito dele não permitia que ele chegasse em esferas superiores. Então, qual foi o jeito? No sono, aquela consciência tranquila de quem trabalhou profundamente em nome do bem, ele se desprendeu e alcançou o lar da mãe. Fui conduzido então por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira, sob as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação, em nosso lar, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te a meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Que informação maravilhosa, né? O poder do trabalho, o poder da consciência tranquila, você saber que serviu ao próximo, que foi justo, que foi bom. Libertador isso. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se, desse modo, formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão. Outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a quem foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito constituem bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor. Todo trabalho útil será bem visto e anotado na nossa consciência. A fisionomia de minha genitora estava mais bela que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me no gesto de ternura fluidos criadores de energias novas, a par de caridosas emoções. O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente, lembra-nos que há maior alegria em dar do que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu. Sobretudo, jamais esqueças de dar de ti mesmo. Em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. Que livro moralizante, hein? A prática do bem exterior é o ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens. Desculpa. E todos os milionários da terra congregados no serviço sublime, embora da caridade material. Não te envergonhes de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que penetram as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo o bem. Em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Sempre que possas, porém, ouvida o entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Deus nos vê
e acompanha todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Minha mãe fez uma pausa que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam minha voz. Ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação, e continuou. Conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração do serviço do bônus hora. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra, mas no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores, a que o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe, por algum tempo, na Terra e noutros mundos. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. Não podemos jamais esquecer disso, essa figura de amor que é Deus. Toda compreensão exterior afeta a personalidade e experiências, mas todo valor de tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente. Qual menino que adormece após a lição, perdi a consciência de mim mesmo para despertar mais tarde nas câmaras de edificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. E semana que vem, vamos voltar à veneranda ministra para falar sobre a sua preleção. E aí eu fico sempre pensando, pessoal, um livro psicografado ali na década de 1940, e os espíritas mais ortodoxos, né, aqueles que nada pode fugir de Kardec, como se Kardec fosse a palavra final. Claro que nós temos que respeitar Kardec, né? Mas eu enxergo Kardec como o nosso grande físico Newton, que abriu uma cortina. Só que a física, a mecânica clássica, a física newtoniana, ela é o primeiro passo. E aí depois vão surgir novos passos. E eu sempre fico imaginando o quanto Chico Xavier deve ter sido perseguido por ele ter aberto uma segunda cortina. Kardec abre a primeira e Chico abre essa segunda. Quanta falta de caridade deve ter acontecido? Quantos dedos apontados para Chico ocorreram? E eu enxergo hoje a grandiosidade deste homem. Como também enxergo de Kardec. Você, em 1850, iniciar esse novo pensamento numa época tão materialista, somente na França, né, uma consequência de um pensamento iluminista que era um rompimento com a fé, rompimento com a igreja, e Kardec vem resgatar essa fé, resgatar esse cristianismo, como ele também deve ter sido perseguido, tanto pelos amigos cientistas, tanto também pela própria igreja. E Chico Xavier passando também por esse sofrimento, perseguido, caluniado,
tanto pelos espíritas ortodoxos, também pela própria igreja. Eu acho que podemos terminar por aqui, né, pessoal? E desculpa, antes de finalizar, que capítulo com um teor moral elevadíssimo. Aquele que lê esse capítulo e fica preocupado com o que é o corpo mental, que isso é um absurdo, isso é uma invenção de André Luiz ou de Chico, é porque realmente não conseguiu compreender a qualidade moral que André Luiz nos trouxe. Isso sim é importante. Então vamos fazer nossa prece, lembrando nosso ritual de copo d'água, justamente para que os bons espíritos possam fluidificar e que, de alguma maneira, possamos equilibrar os nossos corpos físicos, o nosso corpo perispiritual, o nosso corpo mental, o nosso duplo etérico, e tudo isso levando a melhor energia para o nosso espírito. Vamos lá, pessoal? Fazer a nossa prece, então. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos ouvir a nossa música Quanta Luz, que de alguma maneira nos acalma tanto e nos remete ao nosso celeiro de luz. Porque falar de claridade, falar de luminescência, é lembrar do nosso centro espírita. Então hoje nós vamos fazer uma espécie de relaxamento, buscando, se possível, que os nossos pensamentos visitem esse nosso porto seguro. Vamos respirar pausadamente. Vamos pensar em Jesus, porque Ele é o nosso modelo e guia. E por ser o nosso guia, Ele estará ao nosso lado, nos dando a sua mão e conduzindo ao nosso lar espírita. Caminhar ao lado do Mestre é extremamente tranquilo. Nos sentimos crianças, protegidos por um familiar querido. Caminhar ao lado do Mestre é perceber a paz e a proteção mais profunda que existe. Estamos na porta do nosso celeiro de luz e o portão imediatamente se abre, pois estamos com o dono daquela casa, que é o Mestre amado. Ao entrar, as luzes brilham, apesar da noite, elas absorvem a luz do dia e devolvem toda essa claridade em forma de cores, para que sintamos a natureza como jamais podemos sentir. O salão está aberto. Aqueles que já partiram antes de nós nos aguardam. De braços abertos, todos vêm nos receber. O acolhimento é tão grande que
podemos sentir esse amor que vem do alto, através desses companheiros abnegados que iniciaram, que afofaram o terreno, que plantaram as sementes que hoje nós podemos, de alguma maneira, colher. Possamos sentir essa gratidão enorme por todos aqueles que seguiram, que trabalharam, que sofreram, que choraram, em nome do amor, na casa de seu Pedro. Muito obrigado a todos e que ao retornar mentalmente aos nossos lares, possamos trazer todas essas bênçãos que recebemos, todo o acolhimento que nos foi dispensado. E as nossas famílias também possam ser abençoadas. Que Jesus esteja em nossos corações e principalmente nas nossas ações. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês possam ter abraçado muito daqueles que trabalharam em nome de Jesus, para que hoje tenhamos esse porto seguro. Porque se temos esse celeiro de luz, é porque os nossos velhinhos de outrora se desdobraram em dedicação ao bem. Beijos em todos e até semana que vem, se Deus quiser. Muito boa noite.